Olá pessoal, tudo bem? Conta-se uma história que certa vez um agricultor estava arando a sua terra. Ele precisava semear, ele precisava plantar algumas sementes, então ele começou a cavar aqueles buracos no solo, na terra, um ao lado do outro. E o seu filho estava ali do lado, olhando todo aquele trabalho e estava impressionado como é que o pai conseguia fazer os buracos um ao lado do outro, certinho, alinhados. E o filho foi vendo aquilo, até que certo momento o pai dele precisava sair e falou: "Filho, eu queria que você continuasse." E o filho continuou: "Mas pai, como é que eu vou fazer esse trabalho? O senhor fez esses buracos um ao lado do outro, alinhados." E o pai virou para ele: "O segredo está em olhar para frente." O pai ia falando isso para ele: "O segredo está em olhar para frente, em ter uma meta, em ter um foco." Tá vendo aquela árvore ali na frente, filho? Eu olho para ela, eu vou guiando os buracos, sempre olhando para ela, sempre em direção a ela, sempre olhando para frente. O segredo é esse: olha para frente. E foi embora. Passaram-se algumas horas, aquele pai voltou e ficou impressionado com o que o filho tinha feito. Estava tudo torto, estava tudo errado. Os buracos estavam todos errados, estavam desalinhados, alguns estavam em círculo. Parece que o filho estava andando em círculo, que o filho não saía do lugar. E o pai falou: "Filho, o que você fez?" "Olha, pai, eu olhei para frente, estava muito difícil olhar para frente, eu estava com muita dificuldade, então eu resolvi olhar para trás." E quando eu olhei para trás, a única coisa que eu vi como foco, como meta, foi uma vaca. E eu comecei a cavar os buracos, sempre olhando para aquela vaca. O problema é que a vaca não ficou parada, a vaca ficou andando. Por isso que saiu tudo torto, a culpa não foi minha. Meus irmãos, essa pequena história fala o que a gente faz da nossa vida. Quantas vezes, ao invés de olhar para frente, ao invés de olharmos para frente, para a meta, para o céu, olharmos para a cruz de Cristo, olharmos para Jesus, a gente olha para trás. A gente volta a olhar para trás. E ficamos andando em círculos. Quantas vezes nossa vida está assim, não é verdade? Andando em círculos, sem sair do lugar, sem saber para onde ir, porque nós não olhamos para a nossa meta. A nossa meta é o céu. Tudo isso aqui passa. As coisas da terra vão passar, mas a gente fixa sempre o nosso olhar nas coisas que passam. Fixamos sempre o nosso olhar naquilo que passa e ficamos andando em círculo. No Evangelho de hoje nós vemos isso. Jesus estava indo para Jerusalém. Havia chegado a sua hora. E ele começa então a chamar alguns discípulos, algumas pessoas para o seguirem. E essas pessoas começaram a inventar um tanto de desculpas, começaram a colocar um tanto de prioridade na vida. E eram coisas lícitas, eram coisas importantes, mas que tiravam o seu olhar do foco, que era Jesus. Então Jesus fala uma palavra bem dura: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de me seguir, não é digno do meu reino. Meus irmãos, quantas vezes fazemos isso, não é verdade? Colocamos a mão no arado, começamos a seguir Jesus até com entusiasmo, mas na primeira dificuldade nós temos saudades das coisas antigas, das coisas velhas, e começamos a olhar para trás. Começamos a olhar para aquilo que passa, para as coisas que passam. Coisas muitas vezes lícitas, mas que vão passar. E nos esquecemos de olhar para a eternidade, para aquilo que não passa. Tenha um bom dia, fique com Deus, foco, força e fé.